Parece que o Jorginho já decidiu. Inclusive, ele com sua esposa já teriam conversado com um corretor de imóveis famoso do Rio de Janeiro para escolherem um local para ser a sua casa. E mano, eu acho que o Jorginho vai fechar com o Flamengo. Uma porque a proposta é extremamente interessante. Outra porque o fator Felipe Luiz deixa qualquer jogador animado com essa possibilidade. Enfim, eu não entendi essa decisão do técnico em cortar o De La Cruz por questões técnicas. Ah, mas é porque o lugar que eles vão jogar agora, o próximo amistoso, a altitude, então ele quer convocar um outro atleta que tem ali um ritmo físico melhor. Ah, mas ele não sabia disso antes de fazer a convocação? Jorginho aceita a proposta e deve ser jogador do Flamengo pelas próximas 3 temporadas. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. O palmeirense Neto trouxe informações atualizadas sobre Jorginho no Mengão. De acordo com o Paparazzo Rubro-Negro, o ítalo brasileiro já autorizou um corretor bastante conhecido para procurar uma casa que agrade a família na cidade maravilhosa. Com isso, o seu futuro será o clube carioca. Neto, na sequência, questionou a desconvocação da dupla flamenguista da seleção uruguaia. Não faz sentido nenhum Bielsa dispensar principalmente De La Cruz, sendo que o atleta não teve lesão constatada. Vamos acompanhar esse recorte e no final a gente dá a nossa opinião. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Vocês sabem que o Jorginho ele tá curtindo aí o Rio de Janeiro. O jogador ítalo-brasileiro também, né, o jogador brasileiro naturalizado italiano, tá com a sua esposa aqui. E assim, essa visita no Rio de Janeiro ela não foi por acaso. Essa visita ao Rio de Janeiro ela foi uma visita estratégica, até porque a família dele tem que decidir se vão se adaptar à cidade, enfim, ao Rio de Janeiro em si. E dizem que eles estão curtindo bem o Rio de Janeiro, né? Pelo menos nas redes sociais. Toda hora ali um pagodinho, sorrisos. Parece que eles estão vivendo bem o Rio de Janeiro. É aquilo, galera. A galera que tem grana vive muito bem, né? O problema é o pessoal que às vezes mora ali em regiões mais periféricas, tem que pegar, fica dependente de transporte público, metrô, às vezes tem a questão ali da violência também que, infelizmente, acaba prejudicando muito o cenário da vida quem vive a realidade, mas isso em todas as grandes cidades também acabam acontecendo. Mas surgiu uma notícia aí, ó, no Paparazzo Rubro-Negro, que vai deixar a torcida do Flamengo muito animada. Parece que o Jorginho já decidiu. Inclusive, ele com sua esposa já teriam conversado com um corretor de imóveis famoso do Rio de Janeiro para escolherem um local para ser a sua casa. E mano, eu acho que o Jorginho vai fechar com o Flamengo. Uma porque a proposta é extremamente interessante. Outra porque o fator Felipe Luiz deixa qualquer jogador animado com essa possibilidade de você treinar com um cara moderno, visionário e que provavelmente vai ser um dos maiores treinadores aí do Brasil. Talvez nós temos o início de uma nova geração de treinadores brasileiros que se destaquem no Brasil e mundo afora. E também mais um fator, o Super Mundial de Clubes. Porque por mais que as equipes brasileiras, já tem gente que falou assim, ah, Neto, mas os brasileiros no Super Mundial de Clubes e tudo mais, eu acho que essas equipes elas conseguem competir e chegar eventualmente numas oitavas de finais, quartas de finais, isso é legal para a questão de visibilidade. E quando o contrato do Arsenal com o Jorginho terminar, eu acredito que é difícil ele já se inserir dentro de um clube que esteja dentro do Super Mundial. E o Flamengo já tá. Então ele tem uma proposta na mesa que basicamente é uma proposta muito interessante. Muito interessante. Até o próprio jogador, em algumas entrevistas, já mostrou esse desejo de jogar no futebol brasileiro, até mesmo jogar dentro do próprio Flamengo. Então eu acho que ele vai vir sim também. E mais um assunto também que surgiu aí em volta do Flamengo foi que a Arrascaeta e o De La Cruz eles foram cortados da seleção do Uruguai. O Arrascaeta sentiu ali, acho que foi a região da virilha, né, que o técnico Bielsa falou. E o De La Cruz foi cortado por questões técnicas. Não foi lesão. Não foi lesão. Foi questões técnicas. Então o De La Cruz volta para o Flamengo e parece que o Arrascaeta, eu não entendi muito bem se ele continua ou se ele vai voltar. Enfim, eu não entendi essa decisão do técnico em cortar o De La Cruz por questões técnicas. Ah, mas é porque o lugar que eles vão jogar agora,
o próximo amistoso, a altitude, então ele quer convocar um outro atleta que tem ali um ritmo físico melhor. Ah, mas ele não sabia disso antes de fazer a convocação? Porque quando a convocação aconteceu, todas as equipes já sabiam do seu calendário. Não entendi. Na verdade, eu acho o técnico do Uruguai um técnico muito controverso em algumas coisas. O Bielsa. É que ele tem o aval da federação, né? Eu acho meio controverso alguns posicionamentos dele. Diz que é um cara que, em ambiente interno, é difícil de lidar. É difícil de lidar. Enfim, não entendi essa não. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Bom, é o seguinte, pessoal. O Vasco já anunciou que o jogo contra a equipe do Flamengo vai ser realizado em outro estádio. Mais uma vez, o Vasco toma a decisão de tirar o jogo do Maracanã. O desejo deles é enviar o jogo para São Januário, mas por questões ali das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro, talvez não vai ser possível realizar o jogo em São Januário. Então, já que não vai ser possível realizar o jogo em São Januário, eles estão vendo de realizar o jogo lá no Newton Santos ou até mesmo em algum outro lugar. Mas o jogo não será no Maracanã. Lembrando, pessoal, que o Vasco, eles já meio que assim, se deram mal com essa decisão, uma vez, quando escolheram jogar no Newton Santos e deu um público ali de pouco mais de 10 mil pessoas, trazendo um prejuízo operacional para o Vasco e também para a equipe do Flamengo. Só que a equipe do Flamengo ainda é uma equipe que, financeiramente, está muito organizada. Então, querendo ou não, um prejuízo operacional num jogo de futebol, ainda para os caras, é, entre aspas, aceitável. Óbvio que prejuízo nunca é aceitável. Mas vocês entenderam. Sequência da decisão do Vasco, que era o mandante. Então, se o Vasco tomar essa decisão novamente, pode mais uma vez ter prejuízo. E prejuízo no caixa do Vasco, ele impacta de uma forma totalmente diferente do que no caixa do Flamengo. Sob esse ponto de vista, eu acho que o Vasco ele tinha que ser um pouco mais inteligente, a própria gestão vascaína. E entender assim que, tipo, pô, a gente já teve prejuízo num jogo que era eliminatório ali de uma competição, que foi o jogo lá do Campeonato Carioca. Já tivemos um público extremamente baixo e um prejuízo operacional. Por que agora a gente não muda a estratégia, coloca num estádio de mais fácil acesso e tenta ver se a torcida vascaína comparece em maior número ali dentro para trazer de repente um lucro ou pelo menos ficar no 0-0, né? Não ter prejuízo. Não tem lucro, mas também não tem prejuízo. O Vasco tá batendo a cabeça, né? O Vasco tá meio de picuinha em relação ao Flamengo, a questão de que o Maracanã é do Flamengo, não sei o que e tudo mais. Só que assim, eles podem acabar se prejudicando financeiramente também com essa decisão. Então eu acho que os dirigentes tinham que rever a situação para levar esse jogo pro Maracanã mesmo, para ver como que vai ser. Será que a torcida do Vasco vai comparecer se for no Maracanã? Isso não é efetivamente uma garantia, mas pode melhorar sobre questões ali de acessibilidade. E outra coisa, como o mando de campo é deles, eles podem negociar também ali com o Flamengo uma fatia desse mando, ceder uma fatia desse mando por um valor. Eles podem fazer algumas coisas, galera, porque assim, hoje não tem financeiramente como o Vasco medir forças com equipes financeiramente melhores, sabe assim? Porque hoje não tem como o Vasco ficar medindo força no sentido financeiro, no teor financeiro. Então poderia negociar a questão do mando de campo para poder ter pelo menos ali um lucro operacional ou sair no 0-0 sem prejuízo. Senão no final o que vai acontecer? Os dois vão ter prejuízo, enfim, ninguém ganha nessa história. Mas isso daí é uma decisão dos dirigentes lá do Vasco. Vamos ver como vai ficar. Então é isso aí, nação. Se você é novo no canal, chega, se inscreva, ativa as notificações e é claro, vamos deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Vamos aqui neste domingo trazer todas as informações do Flamengo, mas antes pedimos a vocês que se inscrevam no canal Opina Porco, o nosso colega Neto, palmeirense, mas que tem análises perfeitas acerca do mundo do futebol, merece aí o nosso apoio e também, né, deixar aquele like em seus conteúdos para fortalecer o seu trabalho. Ele que diariamente traz informações atualizadas sobre o Palmeiras, também nunca deixa de trazer algo sobre o nosso Mengão. E ele, por ser um cara muito inteligente, um cara capacitado nessa rede social, nessa plataforma, com certeza aí merece aquele like e também que todo mundo se inscreva em seu canal. Então o link do canal Opina Porco aí.
Ele trouxe alguns assuntos interessantes, dentre eles, Jorginho, de acordo com o paparazzo rubro-negro, o jogador já autorizou um corretor bastante conhecido na Cidade Maravilhosa que ele procure uma casa, né? Uma casa aconchegante, uma casa que suporte toda a família, porque esse período no Rio de Janeiro já foi o suficiente para que ele escolha o Flamengo como seu próximo clube a ser defendido. O nosso Mengão já tem um acordo com o jogador, salário tudo ok, falta apenas detalhes com relação a valores, mas o tempo de contrato inclusive será de 3 anos e o Flamengo se vê otimista diante dessa situação da felicidade do jogador em estar passando esse período no Rio de Janeiro. Com certeza todo torcedor flamenguista está recebendo com braços abertos o atleta e agora falta pouco, apenas a assinatura de contrato, vamos dizer assim, diante dessas informações que circulam na internet, né? Ele tinha esse receio, né, de a família não gostar da Cidade Maravilhosa, mas pelo visto com essa autorização para um corretor procurar um lugar para a família dele morar, com certeza ele já bateu o martelo e escolheu o Flamengo como seu próximo clube na temporada. Sobre essa questão da desconvocação de Arrascaeta e De La Cruz, né, que aconteceu neste sábado e que agitou a mídia brasileira. No sábado, a seleção uruguaia anunciou os cortes de Arrascaeta e De La Cruz para o jogo contra a Bolívia nesta terça. Enquanto o meia sofreu um problema muscular na partida contra a Argentina, o volante foi por decisão técnica de Marcelo Bielsa. Até então, ficou definido que Arrascaeta vai seguir na seleção uruguaia para tratar do incômodo muscular. Por outro lado, De La Cruz vai se reapresentar ao Flamengo de forma antecipada, para iniciar a preparação com foco na estreia do Brasileirão contra o Internacional no próximo sábado. Esse corte de Arrascaeta, beleza, ele sentiu um desconforto muscular e é normal um jogador voltar para o seu clube ou então até permanecer na sua seleção tratando da lesão. Agora, esse corte de De La Cruz, por questões técnicas, eu não entendi. De La Cruz tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo nesta temporada, tem mostrado uma evolução física bastante considerável e Bielsa aí, mais uma vez, mostrando que sua autonomia na seleção uruguaia é bastante afirmada, né? Porque ele dispensar um jogador que está dando a sua vida no Flamengo, está jogando bem, mostrando evolução por questões técnicas, ou seja, ele observou que De La Cruz não tem oferecido e não tem aplicado aquilo que ele está pedindo dentro de campo. Então, algo muito, vamos dizer assim, complicado de se entender. Só que quem ganha com tudo isso é o Flamengo, que terá o jogador de volta antes do previsto e com certeza ele vai dar o seu melhor nesses treinamentos para estar 100% disponível no próximo sábado pela estreia do Campeonato Carioca. Então é isso aí, galera. Participa aqui do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.